Abrangendo uma área do tamanho do estado de Connecticut, o deserto do Negev envolve a metade sul de Israel. Apesar de haver algumas cidades, vilas e tribos nômades, o Negev não é densamente habitado por seres humanos. No entanto, a vida selvagem está por todos os lados. Leis governamentais protegem estes animais da caça, mas eles ainda precisam proteger a si mesmos, um do outro e também do deserto. Desafiando a paisagem estéril, invernos congelantes e verões escaldantes. Constantemente em busca de água e alimento, sua sobrevida é praticamente um milagre. Quais são os seus segredos? Como eles se adaptaram ao Negev? Seja bem-vindo a um ano na vida desta remota e mágica região. O verão no Negev é igual a condições extremas. As temperaturas podem chegar a 45 graus Celsius durante o dia e caírem para 10 graus durante a noite. Para aprender mais sobre este secreto campo de batalha, os agentes da Autoridade da Natureza e parques instalaram câmeras na região. Suas imagens revelam um mundo surpreendente, raramente visto por visitantes, especialmente porque muitas atividades acontecem durante a noite. O lobo árabe é um dos menores lobos do mundo. Ele evoluiu para sobreviver ao Negev. Seu corpo esguio requer menos calorias. Suas orelhas grandes ajudam a dissipar o calor. Durante o verão, seu pelo é mais curto. Eles são mais ativos à noite, quando o Negev esfria. Isso minimiza sua perda de fluidos corporais. E já que a comida é tão escassa, estes lobos precisam viver em pequenos bandos mais sustentáveis. Essa família cavou a sua toca no lado jordaniano da fronteira. Todas as noites, os pais deixam os filhotes e vão em busca de alimento, ignorando campos minados e arame farpado, cruzando a fronteira até o Negev. Com sorte e habilidades suficientes, lobos podem conseguir uma lebre do deserto, pássaros e até mesmo uma gazela dorca. Mas uma grande parte de sua comida é composta pelas carcaças de animais domésticos, frutas e vegetais de estufas e dos campos. E eles aprenderam a arte da camuflagem. Lobos se cobrem com o odor pungente das carcaças. Esse truque esconde seu cheiro de predador. Depois de uma noite bem-sucedida, os lobos enterram qualquer excesso de comida para os dias difíceis que virão. Enquanto os adultos caçam, os filhotes ficam próximos à entrada da toca. Eles passam as longas horas de espera brincando, desenvolvendo habilidades que precisarão como caçadores do deserto. Esta noite, eles praticam caçando insetos. Parceiros adultos apreciam uma relação carinhosa e de proximidade. Eles se esfregam e fazem carinho para manter constante contato físico. Seus relacionamentos duram por muitos anos. Toda noite, a matilha declara sua presença com uma sinfonia de sons. Depois de uma noite ativa, o território do bando é marcado novamente com urina. Cada membro participa com sua própria urina, demarcando os limites.
Antes que o sol apareça, os lobos desaparecem em suas tocas, facilitando um pouco a luta por sobrevivência de outros animais. Essa família de porcos-espinhos vive em tocas com quase 2 metros de profundidade. Eles dormem durante o dia, mas quando a escuridão chega, eles saem para procurar plantas e bulbos que lhes fornecerão alimento e água. Com 17 quilos, este é o maior roedor em toda a Ásia. Porcos-espinhos dependem dos seus afiados espinhos para defender-se dos predadores. Tendo sobrevivido mais uma noite no Negev, eles se abrigam em suas tocas para se esconderem por mais um dia. No pico do Monte Negev está o Martesh Ramon. É uma vasta cratera com 43 quilômetros de comprimento e 488 metros de profundidade. Durante o verão, as temperaturas podem atingir até 45 graus Celsius. Durante o inverno, elas podem cair vertiginosamente até -2. O Martesh é um vale cercado por penhascos. Deslizamentos e erosões expuseram as antigas camadas de rocha, revelando o arenito colorido, montanhas vulcânicas e largos canais. E ainda, mesmo aqui, esses penhascos e canais estão cheios de vida selvagem. Três espécies diferentes de porcos-espinhos habitam o deserto do Negev. Eles passam as frias noites e primeiras horas da manhã caçando insetos, escorpiões e até mesmo cobras. E cada uma delas chegou a Israel de um continente diferente. Originário da Ásia, o porco-espinho Auritus é como um radar ambulante capaz de captar pequenas vibrações feitas pelas criaturas que se arrastam pela areia. Algumas vezes, a luta pela sobrevivência não envolve um predador ou o ambiente. Aqui, 2 auritos disputam a propriedade da toca. Cada minuto extra ao sol escaldante pode custar-lhes a vida, e a única coisa importante agora é escapar para seu abrigo na sombra. O porco-espinho Atiopicus, originário da África, é agora bem adaptado para o mortal Negev. Suas patas longas lhe dão distância do solo ardente e lhe permitem correr longas distâncias com velocidade surpreendente. No verão, ele é ativo à noite e evita o calor do dia. Durante o frio inverno, ele hiberna sob a terra e reaparece na primavera. O porco-espinho comum, originário da Europa, também vive no Negev. A fêmea do porco-espinho amamenta e cria seus filhotes em uma toca forrada por vegetação. Quando nascem, eles têm aproximadamente o tamanho de uma noz. São cegos, mas já têm espinhos. Felizmente para sua mãe, os espinhos são macios ao nascer. Dentro de alguns dias, seus olhos se abrem e os espinhos endurecem. Em 6 semanas, eles terão que se aventurar lá fora, sozinhos no deserto, e enfrentar todos os perigos que os esperam. Outra criatura que luta pela sobrevivência é o rato gordo da areia. Estes ratos cavam suas tocas entre as raízes de um grande arbusto. É o ápice do verão e a água é escassa, mas ele consegue sobreviver apenas com os fluidos nas folhas das plantas, se alimentando do próprio arbusto. Cada rato tem um território que inclui uma rede de tocas subterrâneas e arbustos dispersos sobre a terra. Esses animais são diurnos, se alimentando no começo da manhã. Quando satisfeitos, retornam às folhas do arbusto e as levam para sua toca.
Eles devem percorrer seus territórios coletando comida sem virarem comida eles mesmos para predadores como os falcões. O falcão paira no ar esperando para fazer um rasante, mas dessa vez o pequeno roedor escapa para seu seguro lar. Apenas durante a época de acasalamento, 2 indivíduos se encontram. Depois o macho retorna para sua toca, deixando a fêmea para criar os filhotes sozinha. Nativo de Israel, o caracal é fatal o suficiente para estar no topo da cadeia alimentar. Como uma sofisticada máquina de caça, a fêmea inicia sua empreitada lentamente perseguindo sua presa. Ela captura um grande roedor no canal arenoso. Mas a busca por comida no deserto é interminável. Durante a tarde, ela arma uma emboscada para alguns pássaros que param para beber água. A caçada é bem sucedida e, quando ela está satisfeita, a fêmea chama seus filhotes, que esperam pacientemente num esconderijo rochoso. O filhote é ameaçado por aves de rapina e outros predadores durante sua infância. Sua mãe o manterá vivo até que seja a vez dele de seguir seu caminho por conta própria. A pequena lagoa é um centro de atividades. Quando os caçadores saem, os caçados podem se atrever a tomar seu lugar. Essas são perdizes chukar e perdizes de areia. Depois que se asseguram de que o perigo passou, elas se aproximam camufladas como pedras do deserto. Estas aves não podem se atrever a ficar aqui. Os riscos são muito grandes. Os filhotes chukar são liderados pelo seu pai, apesar de serem quase do mesmo tamanho. Perdizes de areia ensinam a seus filhotes onde encontrar raras fontes de água no deserto. Mas sobreviver aqui não é só questão de achar comida, água e abrigo. Também significa ficar e lutar juntos. No Negev, alguns animais menores desenvolvem estratégias comuns de defesa. Com ninhos nas árvores de acácia, as tagarelas da Arábia vivem em pequenos bandos onde uma interessante dinâmica se desenrola. Um líder que queira consolidar seu status não ameaça ou impõe sua dominância pela força. Em vez disso, ele ajuda a prover para todo o bando. Por exemplo, ele se voluntaria para vigiar num galho alto, expondo-se ao perigo. Com pios agudos, ele alerta o grupo para predadores se aproximando. Graças a ele, todo o grupo consegue escapar para dentro da copa da árvore. O líder demonstra sua força e coragem alimentando os outros. E a fêmea? Ela parece preferi-lo a outros machos que investem menos no grupo. Apenas o casal dominante procria. Assim, o pássaro que faz mais contribuições para a comunidade é o mais provável de procriar. Os ovos azuis devem estar incubados e cobertos a todo momento para escondê-los dos predadores. Todos os membros do grupo ajudam, protegendo e cuidando da ninhada, que não é deles. Essa comunidade tem rituais fixos.
Ao nascer do sol, eles conduzem uma dança matinal que demonstra seu entrosamento. Esfregam-se uns nos outros e limpam suas penas em uma cerimônia de proximidade e conexão. Voluntariar-se pela comunidade é particularmente notório em momentos de perigo. Uma víbora sibilante ameaça o território dos tagarelas. Todos os membros do grupo cercam a serpente venenosa e os tagarelas dominantes atacam, mesmo que signifique arriscarem suas próprias vidas. Essa víbora é particularmente perigosa para pássaros pequenos como estes, porque são ativas durante o dia e a noite. Dessa vez, as tagarelas venceram a batalha, mas nem sempre têm tanta sorte. A habilidade de voar é a sua maior defesa. Para alguns outros animais, estar preso à terra não significa automaticamente uma sentença de morte. Aqui no Negev, os animais ativos durante o dia precisam conseguir escapar dos seus predadores e aguentar o calor torturante. O Negev é o lar para rebanhos de gazelas dorcas e gazelas da montanha. Esses animais podem atingir velocidades de até 80 km por hora. Sua sobrevivência aqui depende, em parte, das acácias. As doces flores da acácia e seus frutos provêm um importante suplemento alimentar diário. A cada manhã, a gazela se alimenta das flores que caíram ao chão durante a noite. As gazelas dorcas conseguem todos os fluidos que elas precisam das folhas da árvore. De pés ágeis e rápidos, a gazela é bem adaptada às vastas planícies do deserto. O solo cor de areia fornece uma ótima camuflagem. Às vezes, elas quase desaparecem na paisagem. No passado, grandes rebanhos viviam aqui. A prova está nas antigas estruturas de caça conhecidas como desert kites, pipas do deserto. Essas estruturas são muretas baixas de pedra, cuja forma lembra pipas, que forçavam os animais a caírem na armadilha. Uma dessas pipas estava localizada em posição estratégica na rota de forragem do rebanho. Em um ataque de caça, as assustadas gazelas percorrem o perímetro da mureta até caírem na armadilha, um poço profundo. Pesquisadores explorando essas construções também encontraram ossos de animais muito maiores que as gazelas, como os dos emíonos, um membro da família do cavalo, até hoje ainda indomado pelos humanos. O asno selvagem pode pesar até 200 quilos. Manter todo esse peso no calor do deserto requer que ele beba água todo dia, e isso obriga a viajar longas distâncias para encontrar fontes de água. O asno selvagem tem um mecanismo de transpiração incrementado e durante o calor do dia ele sobe nos picos das montanhas, onde os ventos o ajudam a esfriar seu corpo molhado. Durante a tarde, os asnos selvagens de todas as partes do Negev se juntam nas nascentes de água, camuflados e quase imperceptíveis, fêmeas com filhotes, machos jovens e solitários machos fortes de físico reforçado. Todos chegam com cautela, temendo se aproximarem da água, um local de caça dos predadores. O encontro na pequena lagoa fornece uma oportunidade para medir os status sociais e para encontrar um parceiro. Um jovem asno se torna agressivo para confirmar seu status no grupo.
Outro começa uma incessante perseguição a uma fêmea. Se ela não estiver no cio, ela continuará correndo até que ele desista. As fêmeas normalmente não aceitam cortejo na nascente. Elas preferem acasalar em campo aberto com o macho dominante que afastou seus concorrentes. A gestação dura 11 meses e o filhote permanece com sua mãe por um ano inteiro. Relacionamentos dentro do rebanho não são permanentes ou duradouros, e a composição do grupo muda constantemente. Mas ainda há afeição e intimidade aqui. Essa fêmea adulta tem uma coleira porque participa de uma pesquisa. Até 1927, os asnos selvagens viviam nos desertos do Oriente Médio. No entanto, devido à caça excessiva, eles atualmente enfrentam risco de extinção em todo o mundo. Em 1968, 11 indivíduos originalmente do Irã e do Turcomenistão foram trazidos para se tornarem um núcleo contínuo de reprodução aqui no Negev. O núcleo de reprodução foi altamente bem-sucedido e gerou uma grande população de asnos selvagens. Algumas dúzias foram reintroduzidas na natureza, sobreviveram, se reproduziram e formaram esse grande rebanho com cerca de 250 membros. O céu se cobre com as nuvens de outono, mas não existem garantias de que as chuvas chegarão em breve. Os animais enfrentam uma batalha constante para perdurarem e prevalecerem. Eles não veem chuva há 12 meses, bem como a variada flora. Estas terbérgias e açafrão do prado desabrocham mais cedo. Elas são perenes, se alimentando de seus bulbos, órgãos de acúmulo de alimento abaixo da terra. Isso permite que sobrevivam quando outras plantas morreriam, mas ainda assim estão desesperadas por chuva. Com sorte, este ano a chuva chegará bem a tempo. Todo o deserto suspira de alívio. Mas em poucas horas, tanta chuva cai que o solo do deserto não consegue absorver tudo. Camadas de argila impedem a água de ser levada para as profundezas. O solo é selado depois de apenas algumas gotas. Agora a água se acumula rapidamente e começa a lavar o solo de areia solta. Esta é a melhor hora do deserto. Todos estão felizes. Entre essas pedras se esconde uma planta com habilidades únicas de sobrevivência: asteriscos e hierocúnticos. Essa planta cobre suas sementes logo depois de florescer. Apenas uma chuva forte pode amaciar a cobertura especial que se abre para a água. As sementes podem esperar e sobreviver por anos, esperando a chuva forte o suficiente para acordá-las de seu sono. Quando as sementes do asterisco germinam, pequenas flores amarelas aparecem ao lado da planta-mãe seca. Outono e inverno são muito curtos no deserto do Negev. Durante 2 meses, a região recebe chuvas e inundações, algumas vezes neve nas altas montanhas. Mas essas estações curtas são cruciais, já que abastecem a vida do deserto com água essencial para estações que virão. E então, a estação da renovação. Em um Negev encharcado, a primavera pode desabrochar de repente, jogando o deserto numa breve celebração de cores e cheiros. Mas este período dura pouco. Os animais do deserto aproveitam cada minuto.
As plantas se apressam para completar seus ciclos de vida antes do calor de verão. Elas florescem em um espetacular leque de cores, convidando insetos que, em troca, as polinizam. Tulipas vermelhas adornam as montanhas, tomando o orvalho da manhã, seus bulbos enterrados profundamente nas fendas da rocha, onde o suprimento de água dura mais. Nos picos das planícies do Negev cresce o ruibarbo do deserto, produzindo folhas que podem chegar a 1 metro de diâmetro. O ruibarbo é chamado de planta que se rega. Cada gota de chuva que cai nas suas folhas enormes é canalizada para o seu sistema de raízes, provendo 16 vezes mais água se comparado à chuva caindo naturalmente. Então, esta planta de folhas enormes consegue sobreviver no deserto, gozando de condições típicas de climas menos áridos. As temperaturas começam a subir. O solo começa a perder sua umidade. Nos vales das planícies do Negev crescem árvores de pistache com centenas de anos de idade. Suas raízes se aprofundam no solo para alcançar a preciosa água. A aparência da árvore muda durante o ano. Durante o verão seco, é verde. No outono, suas folhas ficam vermelhas. E no inverno, quando o deserto fica verde, ela solta suas folhas e permanece vazia até a primavera. Estas árvores antigas são relíquia de uma época já passada. Elas sobrevivem há 1000 anos porque eram consideradas sagradas pelos beduínos, que nunca as cortavam. Agora o deserto se torna um oásis, atraindo uma vasta gama de aves, seduzidas pela breve chance de abundância de vegetação e insetos. Na primavera, o macho da espécie Abetarda de McQueen realiza elaboradas cerimônias de dança. A fêmea assiste ao macho do seu esconderijo e escolhe seu parceiro para a temporada. A cada ano, o macho retorna para o mesmo palco e tenta novamente impressionar as fêmeas. Este é o pássaro corredor de cor creme. Este pássaro usa o momento para atender aos seus filhotes na vegetação à margem d'água. Quando o verão chegar, eles estarão grandes o suficiente para tentarem sobreviver por conta própria. O pássaro corredor voa bem, mas se não há perigo por perto, ele prefere correr. Um outro pássaro também luta por espaço e comida no Negev, a cotovia cornuda de Temnek. Ela pode se mover rapidamente e, quando necessário, congelar no lugar, se camuflando nas pedras do deserto. No início do verão, os machos definem e defendem seu território de reprodução, cantando nos arbustos e nas pedras. E, finalmente, as fêmeas se juntam aos seus parceiros escolhidos. A
A primavera sinaliza uma vasta migração de garças, deixando a África para encontrar suas áreas de reprodução na Europa e na Ásia. Em sua longa jornada, elas passam pelo Negev. A maioria delas ignora o deserto florido, mas algumas param para um descanso nos campos e montanhas. Avidamente capturam insetos, répteis e roedores. A jornada anual das garças é um grande acontecimento, deixando a Alemanha no outono, passando o inverno na África e voando de volta à Alemanha. Algumas se machucam no caminho. O bando não espera. Aqui, uma garça solitária foi deixada para trás. Sua pata quebrada pode impedi-la de concluir sua migração. Uma tragédia para a garça. Uma notícia bem recebida por um predador faminto. Esta família de raposas vermelhas é altamente dependente de encontrar carcaças destes pássaros migratórios. Elas moram em uma duna, numa rede de múltiplas tocas. A raposa vermelha é uma entre 4 espécies de raposas que vivem no Negev. Graças ao inverno molhado e alimento abundante, todos os 7 filhotes sobreviveram até agora. Eles passam seu dia brincando na entrada da toca, correndo e pulando aqui onde a temperatura é mais amena. Suas brincadeiras não são apenas diversão. Aprender a fazer esses mesmos pulos será útil para rituais de caça e de acasalamento, todos a apenas poucos meses de distância desses filhotes. Com o cair da noite, sua mãe chega para uma visita rápida. Ela saiu há horas. Os filhotes estão esfomeados. A amamentação é rápida e os 7 pequenos não estão mais satisfeitos com a sua cota de leite. A fome dos filhotes envia os 2 pais para caçadas noturnas. Os jovens ainda não deixam a entrada da toca e aguardam impacientemente que seus pais retornem com comida. Com o raiar do sol, a fêmea achou a carcaça de uma lebre do deserto, deixada por um bulbo ascalafos. Não é fácil abrir mão, mas a raposa é uma ameaça real e a coruja é forçada a abandonar sua presa. Seus filhotes esfomeados esperando nas rochas não receberão essa refeição. A raposa corre para o labirinto de tocas. Esta manhã, todos os seus 7 filhotes dormirão bem alimentados e satisfeitos. A mãe ganhou mais um dia no Negev para sua nova família. Ela nunca sabe se será seu último. A primavera no Negev traz novos campos de alimentação para a capra nubiana. Com apenas alguns dias de idade, esses filhotes já estão felizes brincando. No começo da manhã, os pequenos se divertem brincando de lutar com seus chifres. As jovens fêmeas também participam da brincadeira. Mas no Negev, mesmo durante a brincadeira, a ameaça da morte está sempre presente. Em um desfiladeiro próximo, 2 águias de Bonelli espreitam perigosamente.
Essas águias são rápidas e fortes o suficiente para roubar os filhotes do ibex. E eles devem ficar entre o rebanho durante suas primeiras semanas de vida. Próximo das águias, aninha-se um casal de corvos ruficoles. Eles importunam as águias e as incomodam. E esses pais as distraem dos filhotes do ninho. No calor do dia, a ibex leva seu jovem filhote até a nascente. Eles pulam pelos degraus do penhasco até a sombra e a água. Sem pensar duas vezes, a mãe pula o último degrau. Para o filhote, este é um abismo insuperável. Ele não se atreve a pular atrás dela e busca um outro caminho com ansiedade crescente. Se ele não conseguir chegar até sua mãe, seu destino pode estar selado. Um jovem e solitário filhote é uma presa fácil para as águias de Bonelli, e mesmo que ele sobreviva ao dia, ele não é páreo para os predadores da noite, hienas e lobos. Não tem outro jeito. Sua mãe o chama das profundezas do cânion. Ele conseguiu! Suas habilidades de pulos e escaladas melhorarão em dias. Nesse meio tempo, ele corre para a segurança ao lado da sua mãe. As temperaturas aumentando e fontes de água secando levam o ibex às fontes. Eles precisam beber água diariamente e existem poucas nascentes estáveis no deserto que durem o ano todo. E no Negev a água pode ser encontrada nos lugares mais inusitados. Em Navdat é uma das maiores e mais importantes fontes permanentes. No cume, perto da nascente, está uma magnífica cidade construída pelos nabateus há mais de 2000 anos. A cidade de Avdat, cujos habitantes bebiam das águas da mesma nascente. Pequenas lagoas de água e as fontes são essenciais no deserto e fornecem o alimento e o abrigo para muitos pássaros aqui. Eles vão até lá para se hidratar e se banhar. Alguns são nativos do Negev, como o pardal da montanha, o verdilhão do deserto e o pintarroxo trombeteiro. Outros, como a pomba máscara de ferro, vêm da África. Este é o lugar mais ao norte, onde podem ser encontradas. Outro pássaro capaz de viver aqui é a andorinha de urupígio cinzento. Ela coleta a terra do canal do rio com o bico e constrói seu ninho nas fendas do cânion, próximo à água. Os filhotes crescem em uma confortável e macia casa de lama. Mais acima nos penhascos estão vizinhos mais difíceis. Nas bordas rochosas dos desfiladeiros de Ein Avdat, migrando anualmente da África, está o abutre do Egito, que compartilha os desfiladeiros do Negev com o abutre folveiro, um residente permanente. Eles planam sobre o cânion à procura de carcaças.
Abutres folveiros têm o mesmo companheiro por toda a vida. Eles dividem a incubação do ovo solitário por 2 meses. Quando o ovo choca, ele recebe um devotado cuidado parental. Mesmo depois de deixar o ninho, ele retorna para pedir mais comida de seus pais, até que o próximo ovo seja colocado. Mas há limites até para o amor de uma mãe. Quando este jovem abutre tenta voltar ao ninho, sua mãe está muito ocupada cuidando de um novo filhote. Ele deve procurar comida sozinho agora, uma missão que se tornou mais difícil nos últimos anos. O desenvolvimento no Negev prejudicou severamente os abutres folveiros. Eles estão à beira da extinção graças à expansão urbana que avança sobre seu habitat e graças à falta de alimento disponível. De uma população de centenas, agora apenas algumas dúzias permanecem. Para apoiar a população que se reproduziu na região, agentes de reservas naturais montaram numerosas estações de alimentação. Cada abutre luta agressivamente por seu espaço e pela sua refeição. Para que seja possível acompanhar sua batalha por sobrevivência, muitos abutres são marcados para pesquisa e monitoramento. Como sempre, o Negev não faz promessas. Todos os animais vivem um dia de cada vez. Comparado ao maior e mais mortal abutre, o pequeno e humilde cortiçol enfrenta uma chance muito maior de sobrevivência. No Negev existem 5 espécies de cortiçol. Eles vêm à água em horários fixos. Algumas espécies logo após o nascer do sol, outras logo antes do pôr do sol. Durante muitos anos, os pesquisadores não entendiam como eles se reproduziam nas regiões mais áridas, privadas de água, ou como os filhotes sobreviviam às terríveis secas quando seus pais os alimentavam somente de sementes ressecadas. Monitoramento contínuo desvendou a surpreendente charada. O macho tem uma cobertura especial de penas no seu peito que funcionam como esponja. Ele voa dezenas de quilômetros do ninho até uma fonte de água e a absorve com suas penas, então volta para o ninho. Os filhotes enfiam seus bicos nas penas peitorais de seu pai e bebem a água, como se fosse uma garrafa d'água voadora. Cortiçóis são os pássaros preferidos para a caça por todo o Oriente Médio, mas em Israel estão totalmente protegidos, como todos os animais selvagens. Grandes esforços são feitos para preservar a vida selvagem em Israel. Em 1968, a Autoridade de Natureza e Parques criou a Reserva Yotvata para a vida selvagem no Negev, um centro no deserto para a conservação de espécies à beira de extinção. A reserva também protege outros animais do deserto que não são nativos de Israel, como o Adax e a Oryx da cimitarra da África. No campo aberto da reserva também há um núcleo de reprodução do Oryx da Arábia, que vivia anteriormente em Israel e na Arábia, mas que está atualmente sob ameaça de extinção global. Na primavera, dúzias de jovens Oryx nasceram. O Dr. Ronnie King seleciona o Oryx que ele deve sedar antes da sua soltura na natureza. Ele atinge o indivíduo escolhido com um dardo tranquilizante. Seus chifres são afiados e perigosos e são manejados com cautela. Os agentes colocam um radiotransmissor no pescoço do Oryx para poderem monitorar sua integração ao rebanho selvagem da paisagem do Negev. Os jovens Oryx são trazidos para o cercado de aclimatação, de onde eles serão soltos na natureza, se juntarão ao rebanho e correrão livres pelo deserto. Cerca de 100 Oryx já habitam e se reproduzem no Negev.
Para os vencedores neste campo de batalha, o verão chega novamente. Os machos se preparam mais uma vez para a temporada de acasalamento. Um ano completo se passou no Negev. Noites congelantes e dias escaldantes, comida e água escassas e predadores implacáveis. Mas o tempo e a natureza não param. Os jovens lobos vão à caça por conta própria. Rebanhos de animais começam a vagar em busca de água. Todos querem sobreviver mais um ano no Negev. É o único lar que eles conhecem.